O sol nascia devagar sobre a fazenda Santo Antônio, pintando de dourado os pastos ressecados, onde o gado pastava em silêncio. João Batista caminhava entre as cercas com o mesmo passo pesado de sempre, suas botas levantando pequenas nuvens de poeira vermelha. Aos 52 anos, carregava no rosto as marcas profundas de quem viveu sozinho por muito tempo. Suas mãos calejadas seguravam o chapéu de couro gasto, enquanto observava a vastidão de sua propriedade. O vento sussurrava entre as árvores, mas para ele era apenas mais um dia igual aos outros 1000 que havia vivido em completa solidão. A fazenda próspera contrastava com o vazio que sentia no peito a cada amanhecer. A casa grande, construída pelo avô décadas atrás, ecoava apenas com o som de seus passos pesados nos assoalhos de madeira. As paredes guardavam fotografias amareladas de uma família que já não existia mais. Pais mortos, irmãos espalhados pelo mundo, uma noiva que partiu há 20 anos, levando consigo todos os sonhos de um lar cheio de risos. João Batista preparava seu café preto em silêncio. Sentava-se sozinho à mesa grande demais para uma pessoa só. O relógio na parede marcava as horas que se arrastavam lentas, enquanto ele planejava mais um dia de trabalho árduo. A solidão havia se tornado sua companhia mais fiel, moldando seu caráter e endurecendo seu coração. Cada refeição solitária era um lembrete doloroso do que nunca teve. Quando a noite chegava, João Batista se sentava na varanda com um copo de cachaça, observando as estrelas que brilhavam sobre sua terra. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo mugido distante do gado. Seus vizinhos o respeitavam, mas mantinham distância do homem que todos conheciam como honesto, porém fechado como uma ostra. Ele havia desistido de sonhar com companhia, resignando-se à vida de trabalho duro e noites vazias. A fazenda era tudo o que tinha, e mesmo sendo próspera, não preenchia o buraco que crescia em sua alma. Naquela noite de março, enquanto bebia seu último gole, não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A feira de gado de São Benedito fervilhava sob o sol escaldante de março, com vozes ásperas de negociantes misturando-se ao barulho dos animais. João Batista observava atentamente as reses quando um homem cambaleante se aproximou, exalando o cheiro azedo da cachaça de 3 dias. Zé do Carmo era conhecido na região como um desgraçado que havia perdido tudo no jogo e na bebida, incluindo a própria dignidade. Seus olhos vermelhos e a barba por fazer denunciavam mais uma noite de farra, enquanto segurava firmemente o braço de uma menina magra de aparentemente 12 anos. A criança mantinha os olhos baixos, tremendo levemente apesar do calor. Algo na cena fez o estômago de João Batista se revirar, mas ele não conseguia desviar o olhar da situação. Seu João, o senhor é homem de palavra e tem fazenda grande, começou Zé do Carmo com a voz pastosa, empurrando a menina para frente. Esta aqui é minha filha Maria, surda de nascença, mas trabalhadeira que nem uma formiga. Não serve para nada na minha casa porque não escuta ordem, mas o senhor tem paciência e precisa de alguém para cozinhar e limpar. A proposta era clara e repugnante. O homem estava tentando vender a própria filha como se fosse gado. João Batista sentiu a raiva subir pela garganta, mas algo na fragilidade da menina o fez hesitar. Ela não levantava os olhos, como se já soubesse que seu destino estava sendo decidido ali mesmo. O fazendeiro nunca havia presenciado tamanha crueldade humana. O silêncio pesou entre os homens, enquanto João Batista avaliava a situação com o coração partido. Zé do Carmo insistia que a menina era um estorvo surdo, que ele não conseguia mais sustentar, oferecendo-a por algumas moedas e a promessa de que nunca mais voltaria para buscá-la. A multidão ao redor começava a perceber a negociação sórdida, alguns balançando a cabeça em desaprovação. João Batista olhou nos olhos da menina pela primeira vez e viu ali um medo profundo,
mas também uma centelha de inteligência que o intrigou. Sem conseguir abandonar uma criança à própria sorte, fechou o acordo mais repugnante de sua vida. Pagou ao pai indigno e tomou a mão trêmula de Maria, prometendo silenciosamente que ela estaria segura em sua fazenda. A viagem até a fazenda Santo Antônio transcorreu em completo silêncio, com Maria encolhida no banco da caminhonete velha, olhando fixamente para as próprias mãos entrelaçadas. João Batista tentava encontrar palavras adequadas para se dirigir à menina, mas como falar com alguém que supostamente não podia ouvir? Ele gesticulava desajeitadamente, apontando para as paisagens que passavam pela janela, mas ela permanecia imóvel, como uma estátua de pedra. O fazendeiro sentia-se perdido, questionando-se sobre o que havia feito e como cuidaria de uma criança com deficiência. Quando chegaram à propriedade, Maria desceu do veículo com movimentos lentos e precisos, como se cada passo fosse calculado. Seus olhos percorreram rapidamente a casa grande, os currais e a vastidão da fazenda, mas seu rosto não demonstrava qualquer emoção. Dentro da casa, João Batista mostrou à menina o quarto que seria seu. Simples, mas limpo, com uma cama de ferro e uma pequena cômoda de madeira. Maria assentiu com a cabeça quando ele apontou para a cama, mas não emitiu qualquer som ou gesto de agradecimento. O fazendeiro tentava se comunicar através de gestos grosseiros, indicando onde ficava a cozinha, o banheiro e o restante da casa. A menina seguia suas instruções com uma obediência que o perturbava. Era como se ela estivesse acostumada a obedecer sem questionar. Durante o primeiro jantar, ela comeu em silêncio, mastigando devagar, sempre com os olhos baixos. João Batista percebeu que ela mal tocava na comida, como se tivesse medo de que a refeição fosse retirada a qualquer momento. Nos dias seguintes, Maria se movia pela casa como uma sombra silenciosa, realizando tarefas domésticas com uma eficiência que impressionava João Batista. Ela varria, lavava louça e organizava tudo sem jamais fazer barulho, como se tentasse ser invisível. O fazendeiro começou a deixar pequenos bilhetes escritos pela casa, explicando as tarefas, e ficava intrigado ao perceber que ela sempre o seguia à risca. Quando ele batia palmas ou fazia barulhos repentinos, Maria não reagia, confirmando aparentemente sua surdez. Porém, algo no comportamento da menina o inquietava. Havia uma precisão em seus movimentos que sugeria mais do que ele imaginava. Ela parecia conhecer a rotina da casa, mesmo sem nunca ter sido explicada verbalmente. João Batista começou a suspeitar que havia mais mistérios por trás daquela criança silenciosa. Com o passar das semanas, algo inexplicável começou a se transformar no coração endurecido de João Batista. A presença silenciosa de Maria na casa grande trouxe uma mudança sutil, mas profunda, que ele mesmo não conseguia compreender. O fazendeiro passou a acordar mais cedo, preocupado em preparar um café da manhã decente para a menina, algo que nunca havia feito por si mesmo. Observava discretamente se ela comia o suficiente, notando como seus ossos apareciam sob a pele magra. Começou a comprar roupas adequadas para o seu tamanho, substituindo os trapos que ela usava quando chegou. A cada pequeno gesto, sentia uma estranha sensação de propósito que há muito tempo não experimentava. Maria aceitava os cuidados em silêncio, mas João Batista começou a perceber um brilho diferente em seus olhos. As noites na fazenda ganharam um ritmo novo com Maria na cozinha, preparando o jantar. João Batista se acostumou a vê-la movendo-se com graça pelos cômodos, sempre atenta aos mínimos detalhes. Ele começou a falar sozinho durante as refeições, contando sobre o trabalho do dia, sobre o gado e sobre a vida na fazenda, mesmo acreditando que ela não podia ouvir. Havia algo reconfortante em ter alguém à mesa, mesmo que em silêncio.
A menina parecia absorvida em cada palavra, observando seus lábios com uma atenção que ele atribuía à tentativa de ler expressões faciais. Sem perceber, João Batista estava a redescobrir a humanidade que havia perdido nos anos de solidão. A transformação mais notável aconteceu quando Maria adoeceu com febre alta numa noite fria de abril. João Batista permaneceu acordado cuidando dela, aplicando compressas frias e preparando chás caseiros que sua mãe lhe havia ensinado décadas atrás. Durante o delírio da febre, ele a viu sorrir pela primeira vez. Um sorriso frágil, mas genuíno, que apertou seu coração. Naquele momento, enquanto velava o sono da menina, João Batista percebeu que ela havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez em 20 anos, sentia-se verdadeiramente necessário para alguém. Durante uma tarde quente de maio, João Batista estava consertando a cerca dos fundos quando derrubou acidentalmente sua caixa de ferramentas, fazendo um estrondo que ecoou pela propriedade. Ao se virar para recolher os objetos espalhados, flagrou Maria na janela da cozinha se sobressaltando com o barulho antes de rapidamente voltar à posição anterior. O fazendeiro ficou imóvel por alguns segundos, processando o que havia visto. Seria possível que ela tivesse reagido ao som? Nos dias seguintes, começou a prestar mais atenção nos pequenos detalhes do comportamento da menina. Quando o galo cantava de manhã, ele jurava ver uma leve contração em seus ombros. Quando o cachorro latia no quintal, ela parecia instintivamente olhar na direção do animal antes de se controlar. As suspeitas de João Batista se intensificaram quando notou que Maria sempre aparecia na cozinha poucos minutos antes dele chegar para as refeições, mesmo sem ter um horário fixo estabelecido. Como ela sabia quando ele estava se aproximando da casa? Além disso, quando ele trabalhava no campo e gritava instruções para os peões, às vezes havia parar o que estava fazendo como se estivesse escutando. A menina tinha uma habilidade inexplicável de estar sempre no lugar certo na hora certa, antecipando suas necessidades. Quando ele deixava cair algo, ela aparecia imediatamente com pano de limpeza. Quando ele tossia durante a noite, encontrava um chá quente na mesa no dia seguinte. Esses pequenos acasos começaram a formar um padrão que não podia ser ignorado. Uma noite, João Batista decidiu fazer um teste discreto. Fingiu sair para os estábulos, mas ficou escondido, observando Maria através da janela entreaberta. Quando ela pensou estar sozinha, a viu cantarolando baixinho uma canção melancólica enquanto lavava a louça. A voz era suave e afinada, carregada de uma tristeza que fez os olhos do fazendeiro se encherem de lágrimas. Naquele momento, João Batista compreendeu que havia sido enganado, mas não por Maria, e sim pelas circunstâncias que a forçaram a criar essa farsa de proteção. Na manhã seguinte, João Batista acordou mais cedo que o usual, o coração pesado com a descoberta da noite anterior. Decidiu confrontar Maria de forma gentil, mas direta. Encontrou-a na cozinha, preparando o café, movendo-se com a mesma cautela silenciosa de sempre. Ele se aproximou devagar e, em voz baixa, murmurou: "Maria, eu sei que você pode me ouvir." A menina congelou completamente, a xícara tremendo em suas mãos antes de escorregar e se estilhaçar no chão. Seus olhos se encheram de lágrimas de pânico, como se o mundo tivesse desabado sobre ela. João Batista se ajoelhou e repetiu suavemente: "Não precisa ter medo, filha. Eu não vou te machucar nem te entregar para ninguém." A palavra filha saiu naturalmente, surpreendendo a ambos com sua sinceridade. Maria desabou em soluços, as mãos cobrindo o rosto enquanto todo o peso do segredo que carregava finalmente vinha à tona. João Batista a envolveu em seus braços fortes, sentindo o corpo pequeno tremer contra seu peito. "Por favor, não me mande embora," ela sussurrou com a voz rouca de quem não falava há muito tempo. "Eu prometo que vou continuar sendo surda se o senhor quiser."
Eu prometo que vou ser invisível. As palavras saíram entrecortadas pelo choro, revelando o desespero de uma criança que havia aprendido a se esconder para sobreviver. O fazendeiro sentiu uma raiva profunda pelo homem que havia forçado uma menina a negar sua própria humanidade. Apertou-a mais forte, fazendo uma promessa silenciosa de protegê-la. Você nunca mais precisará fingir ser outra pessoa nesta casa, disse João Batista com voz firme, afastando-se para olhar nos olhos assustados da menina. Aqui você pode ser exatamente quem você é. Maria olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse aceitá-la completamente. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, ela falou com voz clara. Meu pai dizia que eu era uma maldição, que ninguém ia querer uma menina que escutava demais. João Batista compreendeu então que a surdez de Maria era uma armadura que ela havia criado para se proteger de um mundo cruel. Com a voz ainda trêmula, Maria começou a revelar a história dolorosa que a havia levado ao silêncio. Seu pai, Zé do Carmo, não sempre fora um bêbado. A transformação começou quando a mãe dela morreu no parto do segundo filho, que também não sobreviveu. Ele dizia que eu matei a mamãe por ter nascido primeiro, sussurrou Maria, as lágrimas rolando pelo rosto magro. Quando eu era pequena e falava ou fazia barulho, ele me batia dizendo que eu tinha a voz amaldiçoada. A menina aprendeu que sua sobrevivência dependia de se tornar invisível, de não incomodar, de não existir. Aos poucos, o silêncio se tornou sua única proteção contra a violência de um homem destruído pela dor e pelo álcool. João Batista escutava cada palavra com o punho cerrado, imaginando quantas surras a criança havia levado até aprender a se calar. A situação piorou quando Zé do Carmo perdeu a fazenda no jogo e começou a viver de favor na casa de parentes que não a queriam por perto. Eles diziam que eu dava azar, que criança surda era castigo de Deus, continuou Maria, a voz ganhando força conforme a verdade emergia. Meu pai inventou que eu era surda, porque assim as pessoas tinham pena, mas não me culpavam quando as coisas davam errado. Ela havia se tornado o bode expiatório perfeito, uma criança silenciosa que podia carregar todas as culpas sem poder se defender. Durante anos, fingiu não ouvir as crueldades que diziam sobre ela, as discussões violentas, os planos de se livrar dela. O silêncio havia se tornado sua forma de resistir. Quando ele disse que ia me vender, eu quis gritar, mas não podia quebrar a farsa, confessou Maria, olhando diretamente nos olhos de João Batista pela primeira vez. Eu tinha medo de que o Senhor fosse pior que ele, mas também era minha única chance de escapar. A menina revelou que havia observado tudo na fazenda, aprendendo os hábitos do fazendeiro, tentando descobrir se ele era cruel ou gentil. O Senhor nunca gritou comigo, nunca levantou a mão. Eu não sabia que existiam pessoas assim. João Batista compreendeu que Maria havia passado a vida inteira sendo castigada por simplesmente existir e que sua chegada à fazenda representava a primeira oportunidade de ser aceita como realmente era. João Batista permaneceu em silêncio por longos minutos, após ouvir a confissão de Maria, processando cada palavra dolorosa que a menina havia compartilhado. Seu coração estava dividido entre a compaixão pela criança e a responsabilidade legal que pesava sobre seus ombros. Tecnicamente, havia comprado Maria de seu pai, uma transação que ele sabia ser moralmente repugnante, mas legalmente complicada. Se denunciasse Zé do Carmo às autoridades, Maria poderia ser enviada para um orfanato ou devolvida para a família que a rejeitara. Se mantivesse a situação como estava, seria cúmplice de uma negociação desumana. Observando os olhos esperançosos da menina, João Batista tomou a decisão mais importante de sua vida. Maria, disse com voz firme, você não foi comprada. Você foi resgatada.
E agora vai ser minha filha. A reação de Maria foi imediata e avassaladora. Ela desabou em choro, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. João Batista explicou que procuraria um advogado para regularizar legalmente a guarda da menina, garantindo que ela nunca mais ficaria desamparada. Vamos inventar uma história para os vizinhos, disse ele, pensando estrategicamente. Você é minha sobrinha distante que veio morar comigo após a morte dos pais. Ninguém precisa saber da verdade. Maria assentiu vigorosamente, compreendendo que essa seria sua nova identidade, longe das sombras do passado. O fazendeiro prometeu que ela teria educação, cuidados médicos e, principalmente, o amor de um pai que havia aprendido a amar novamente. Pela primeira vez em anos, ambos sentiram que pertenciam a algum lugar. Naquela mesma tarde, João Batista queimou os papéis da transação com Zé do Carmo na fornalha da cozinha, observando as chamas consumirem qualquer vestígio legal daquele acordo vergonhoso. Maria estava ao seu lado, simbolicamente se livrando das correntes invisíveis que a prendiam ao passado. A partir de hoje você é Maria Batista, declarou o fazendeiro, dando-lhe oficialmente seu sobrenome. E eu sou seu pai para todo o sempre. A menina sorriu pela segunda vez desde que chegara à fazenda, mas agora era um sorriso cheio de esperança e possibilidades. João Batista compreendeu que não havia apenas salvado uma criança, havia salvado a si mesmo da solidão que o consumia. Os meses seguintes trouxeram uma mudança profunda na dinâmica da fazenda Santo Antônio. Maria, liberta do peso de fingir ser surda, começou a florescer como uma planta que finalmente recebe água após uma longa estiagem. Sua voz, antes restrita a sussurros temerosos, ganhou confiança e melodia. Ela cantava enquanto cuidava da horta que João Batista havia plantado especialmente para ela. Enchia a casa com conversas sobre seus sonhos e descobertas. O fazendeiro descobriu que a menina era inteligente e curiosa, fazendo perguntas sobre tudo, desde o comportamento do gado até as histórias da família nas fotografias amareladas. Pela primeira vez, aquelas paredes escutavam risadas genuínas. João Batista se pegou sorrindo sem motivo aparente, apenas pelo prazer de ver Maria correndo livre pelos campos, que agora eram verdadeiramente seu lar. A transformação do fazendeiro foi igualmente notável. O homem, endurecido pelos anos de solidão, redescobriu a paciência e a ternura que julgava ter perdido para sempre. Ensinou Maria a andar a cavalo, a cuidar dos animais e a reconhecer as estações pelas mudanças na natureza. Ela, por sua vez, trouxe vida nova para cada canto da propriedade. Organizou a biblioteca empoeirada do avô, plantou flores ao redor da casa e convenceu João Batista a consertar o velho piano que há décadas permanecia silencioso. Quando ela tocava as teclas desafinadas, mesmo que de forma amadora, o som preenchia os vazios da casa grande. O fazendeiro percebeu que estava aprendendo a ser pai, descobrindo alegrias que nunca havia experimentado. A cura de ambos aconteceu através de pequenos rituais diários que se tornaram sagrados. As refeições se transformaram em momentos de partilha, onde Maria contava sobre suas leituras e João Batista compartilhava histórias da fazenda. Eles criaram uma horta juntos, cada planta representando uma esperança para o futuro. À noite, sentavam na varanda observando as estrelas, e Maria fazia perguntas sobre o universo que obrigavam João Batista a ver o mundo com olhos renovados. Quando ela adoeceu novamente, ele cuidou dela com a dedicação de um pai verdadeiro. E quando ele teve problemas nas costas, ela retribuiu com a mesma ternura. Haviam se tornado uma família real, forjada não pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha mútua de se curarem juntos.
2 anos após a chegada de Maria à fazenda Santo Antônio, a transformação era visível até mesmo para os vizinhos mais distantes. A propriedade que antes espelhava a solidão de seu dono, agora vibrava com vida nova. Maria, agora com 14 anos, havia crescido forte e saudável, seus olhos brilhando com a confiança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. João Batista, por sua vez, parecia ter rejuvenescido uma década, sorrindo com frequência e falando sobre sua filha com o orgulho paternal que comovia a todos. A casa grande ecoava com conversas animadas, músicas do velho piano restaurado e o som de uma família que havia escolhido se formar através do amor. Os habitantes da região começaram a visitar mais frequentemente, atraídos pela atmosfera acolhedora que Maria havia trazido para o local. A fazenda se tornou um ponto de encontro para festas e celebrações. Na escola da cidade, Maria se destacava como uma aluna brilhante, ansiosa por recuperar o tempo perdido. Seus professores ficavam impressionados com sua sede de conhecimento e sua capacidade de superar as lacunas educacionais do passado. João Batista fazia questão de acompanhar cada progresso, participando de reuniões escolares e incentivando todos os sonhos da filha. Quando ela expressou interesse em estudar veterinária para ajudar os animais da fazenda, ele imediatamente começou a planejar como tornar isso possível. Maria falava sobre a universidade como um sonho alcançável, algo impensável durante os anos de silêncio forçado. O fazendeiro descobriu que educar uma filha era o investimento mais gratificante que poderia fazer, vendo nela o futuro da fazenda e muito mais. A história de João Batista e Maria se espalhou pela região como um exemplo de como o amor pode transformar vidas. Outros fazendeiros começaram a procurar crianças abandonadas, inspirados pela mudança que presenciaram. A fazenda Santo Antônio se tornou símbolo de esperança e segunda chance, provando que família se constrói com escolhas diárias de amor e dedicação. Maria frequentemente dizia que havia encontrado mais do que um pai, havia encontrado a si mesma. João Batista, por sua vez, agradecia todos os dias pela decisão que mudou ambas as vidas para sempre. Juntos, eles provaram que, às vezes, os maiores milagres começam com um simples gesto de compaixão. Esta história nos mostra que o amor verdadeiro pode transformar as vidas mais feridas. João Batista e Maria provaram que família se constrói com escolhas diárias de carinho e dedicação. Se você se emocionou com essa narrativa, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários.